Olá, seja bem-vindo. Sempre Mulher está apenas começando. E você sabia que os jovens também são especiais para Deus? Pois é, ele tem uma linguagem toda especial, toda única para conversar com os jovens. No programa de hoje, então, nós vamos falar sobre esse assunto. E a gente começa aqui mandando beijos e abraços especiais para você que nos acompanha sempre aqui no Sempre Mulher, ou através da internet, pelo nosso blog, ou então acompanha aqui pela Sky mesmo, Canal 14, ou em alguma das tantas cidades que tem canal aberto por todo esse Brasil. São quase 600 cidades onde a Novo Tempo chega em canal aberto. E para você que é nosso seguidor no Twitter, lá vai o nosso abraço. Thiago 1888 de Imbituba, Santa Catarina, obrigada, Thiago, pelo seu carinho. Senira Silva, que mora em Guarantã, lá do norte. Jéssica Sobrinho, Juliana Rocha e Sabrina Ribeiro, obrigada porque vocês têm aí mandado sempre recadinhos frequentes pra gente aqui do Sempre Mulher, obrigada pelo carinho. E muito obrigada também a você que tem escrito pra gente através da internet, nos e-mails, o endereço aparece aí no seu vídeo, você pode fazer contato com a gente sempre que você quiser. Agora nosso programa aí é todos os dias, né, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã, nós temos um encontro marcado aqui e o seu carinho é muito importante, é muito especial pra gente. E como nós estamos falando em jovens, é claro que nós precisamos de duas jovens aqui no nosso estúdio. Estão conosco aqui. Dona Áurea Soares, tudo bom, Dona Áurea? Obrigada eu, não é? Pelo privilégio de estar aqui como jovem. É, uma jovem senhora, né? Ai, nem que seja no espírito, não é? Exatamente. No propósito, no ideal, no entusiasmo. Com certeza. Isso vale para enganar o velho. E também está conosco hoje Luciana Santana, minha colega. Tudo bom, Lu? Oi, Betina. Saudade de você. Que bom ter ela aqui com a gente no Sempre Mulher. Prazer é todo meu. Quero dizer que você está com duas nordestinas, viu? Olha e só, hoje... que chique, gente. Dona Áurea é pernambucana, né? Sou, de Recife. Feliz da vida por ser. Eu também, sou sergipana. Olha só, gente boa, né, Dona Áurea? E a Luciana tá com novidades no Conexão já esse mês todo, né, Lu? Novidades, um desafio pra gente, mas um desafio muito bom que a gente tem encarado aí, que é entrar na sua casa todos os dias, né? O programa agora é diário, né? Sempre trazendo um tema para discutir com os jovens, muita aventura, muito esporte, que jovem gosta de esporte também, né? E tem sido um desafio, Betina, porque ao vivo você tem um feedback imediato, né? Dos jovens, eles ficam lá tweetando, interagem. É muito instantâneo, né, Lu? É muito real, né? Então, alimenta a gente, sabe? É muito bom. Porque a gente vê como as vidas são transformadas e as pessoas estão buscando conhecimento, buscando conhecer mais a Deus, né? Então, é um feedback muito legal, um retorno muito bacana. Que horário que é o programa, Lu? Então, de segunda a quinta, Conexão Jovem ao vivo. Aí a turma não pode perder. A turma que chega da faculdade, 10h30 da noite, ligado no Conexão e depois descansa aí para enfrentar a maratona do outro dia. E para conversar com esses jovens, Luciana, Dona Áurea também tem uma experiência bastante grande com o trabalho com jovens, né? Tem que ter uma linguagem diferente. Tem, porque Jesus ele usava linguagens específicas, né? Ele se fazia como a pessoa era, né? Não dá para você usar uma linguagem que a pessoa não compreenda, né? Então, você precisa falar do jeito que ela entenda. Então, a gente tem que saber como trabalhar para cada público específico, né? Jesus é o maior exemplo disso. Quando ele andava aqui na Terra, ele falava, quando ele estava no meio de pessoas mais intelectuais, ele falava naquele nível. Quando ele estava com pessoas mais simples, ele falava da mesma forma. Então, a gente tem que saber como se portar e como falar para cada público específico. Né? A gente não pode esquecer, Dona Áurea, que a mensagem é a mesma, mas a linguagem é diferente, né? E foi por isso que eu planejei que Jesus conversasse com os jovens. Né? Então, ele precisa se comunicar e fazer o jovem compreender que ele é querido, é bem-vindo e é bom. Né? E, naturalmente, eu pensei também nas mães. Eu estou me referindo ao livro que eu escrevi. Eu fiquei pensando aqui, alguém em casa pode estar acompanhando e pode pensar, como que a Dona Áurea planejou que Jesus conversasse com os jovens? Ela planejou através de um belo material, preparado já há algum tempo, que saiu agora, está quentinho, né, Dona Áurea? Saiu do forno agora. Vamos mostrar para o pessoal que está em casa. Olha só, Márcio, me ajuda aqui. Deixa eu colocar aqui. É esse livro especial. Quero conversar com você, que é um recadinho de Jesus para os jovens, né, Dona Áurea? Perfeitamente. Jesus conversa com os jovens. O livro inteiro é Jesus que conversa. Ele conversa sobre todos os assuntos. Ele conversa com problemas da atualidade, ele conversa sobre os nomes de Jesus, que eu acho que muita gente adulta também, às vezes, nem sabe. Não sabe, né? Não sabe disso. Então, vai havendo um crescimento de conhecimento. A gente pode falar que vai havendo aí um relacionamento?
Perfeitamente, muito maior. E com certeza os jovens serão transmissores dessa maravilha da conversa com Jesus para outros jovens e outros adolescentes também. Essa foi a minha intenção ao escrever ao elaborar esse material tão especial. É muito legal essa importância que se dá aos jovens, né, Dona Áurea? Porque o jovem, ele é a força da igreja, né? A gente precisa estar motivando, a gente precisa estar incentivando a todo instante. Às vezes a gente percebe que o jovem, ele não às vezes tão levado a sério, às vezes não tem tanta credibilidade por ser jovem. Mas não, Deus, ele usa o jovem, né? Com certeza. Força, né? Perfeitamente. Que avança. E também porque, quando eu escrevi, eu pensei que o jovem é aquele elemento na igreja que vai substituir a gente. Pelo menos para mim, que já fiz uma longa caminhada na vida, né, eu quero passar a tocha para o jovem. Acho que a gente pode expandir um pouquinho mais, Dona Áurea, não só dentro da igreja. Eu acho que na sociedade onde a gente vive hoje, né? Exatamente. A gente tem que formar os jovens com condições de assumir os papéis que eles precisam, de liderança, né, as responsabilidades. E nada melhor do que uma conversa franca com Jesus, né, para poder entender qual é o papel deles mesmo e assumir com vontade dentro de toda a verdade que existe na palavra de Jesus. Olha, mesmo porque, para demonstrar intimidade, já na capa desse livro, a pessoa que vai receber percebe que a capa é a porta de uma geladeira. Então, é coisa íntima, é coisa de dentro de casa. Né? E daí, os bilhetinhos que todo mundo deixa... Os recadinhos deixados na geladeira, olha só. E daí está Jesus, com a mão dele, deixando o recado que nós queremos. E tem a assinatura dele embaixo também. Quero conversar com você. E mais em cima tem, Jesus conversa com jovens e adolescentes. Isso é muito bom. A gente está falando aqui que o jovem tem uma linguagem toda especial, mas jovem também fala de Jesus, né, Luciana? Jovem entende Jesus e Jesus entende os jovens também. Com certeza. E assim, às vezes a gente fica muito preso a padrões que a gente cresce dentro da igreja, com aquele formato meio quadrado, que a gente só tem uma forma para falar de Deus. Mas não, Deus, ele pode ser demonstrado de várias formas, né? A gente sabe, através da música, através de uma pintura, através de vários tipos de artes, Deus pode ser né, mostrado também. Então, às vezes a gente cresce de um jeito meio engessado e a gente não expande muito. Né? Que Deus, ele é o Deus de criatividade. Exatamente. Entendeu? Jesus, quando andou aqui na Terra, ele era jovem. Né? Jesus morreu com quantos anos? 33 anos. Era jovem. Era jovem. Então, assim, é um Deus de criatividade. Ideia não vai faltar para levar a mensagem de Jesus. Com certeza. Entendeu? E olha só como os jovens gostam de falar de Jesus. Olha só como eles gostam de se reunir para debater sobre assuntos que Jesus debateria se estivesse aqui com eles. Acompanhe essa reportagem especial elaborada pela jornalista Arumi Figueiredo. Olá, Betina e convidadas do Sempre Mulher. Nós estamos aqui em Cuiabá, capital do Mato Grosso, para conhecer alguns jovens que mantêm um relacionamento diário com Deus. São exatamente 6 horas e nós vamos descobrir como é o início do dia para um desses jovens. Vamos lá? Quem nos atende é o pai do Gabriel, Sidney Almeida. E ao entrarmos na sala, já encontramos o Gabriel com a Bíblia e alguns livros para um dos momentos mais importantes do seu dia. E ele nos conta o que significa conversar com seu melhor amigo logo nas primeiras horas da manhã. Gabriel, como surgiu essa amizade? Como deu início essa amizade, esse relacionamento com Deus? Bom, eu já tinha o hábito de estudar o guia de estudos da Bíblia, mas não tinha essa amizade assim verdadeira. Mas depois eu aprendi a ter Deus como um amigo mesmo, contar as coisas, contar segredo, contar esse tipo de coisas, problemas, que ele ajuda como um amigo verdadeiro mesmo. E como você se sentia antes de ter esse amigo? Você tinha algumas dificuldades? E como era? Bom, era um negócio assim, parecia que Deus estava muito distante, que não recebia respostas e que eu só pedia e pedia ajuda e não tinha uma resposta por não ser algo direto, uma conversa direta como a nossa aqui agora, né? Depois, no terceiro seminário de enriquecimento espiritual, que foi sobre Espírito Santo, a partir daí que eu fiz junto com os meus pais, eu senti que Deus podia me responder, Ele podia falar comigo através da Bíblia e de várias outras formas. Deus nos fala de formas muito claras, mesmo que a gente às vezes pense que Ele não vai nos falar de forma clara, Ele fala assim. Mas o Gabriel faz muito mais. Ele aproveita para levar o novo amigo Jesus aos amigos do colégio. E como jovem é outro papo e super antenado, ele utiliza as redes sociais para integrar os amigos da terra ao maior amigo do céu.
Sidney Almeida explica a importância dos pais em levar e dar o exemplo de ter Jesus como o melhor amigo aos filhos. Os pais têm um papel importante, eles têm que mostrar, eles têm que apresentar Jesus para os seus filhos. Não adianta eles só falarem, eles têm que, por preceito e exemplo, ou seja, pelo preceito eles têm que mostrar, falar tudo, mas tem que dar o exemplo daquilo ali, do que eles estão pregando ali assim. Esse é o sermão silencioso. Eles mostram a Jesus, mostram essa vida com Jesus. Para a gente poder entender na prática como funciona esse relacionamento dos jovens com Deus, nós estamos aqui hoje com o Mateus, com a Giza, o Vitor, o Gabriel e a Jade. E eles vão contar para a gente como é esse relacionamento. Mateus, como é ser amigo de uma pessoa invisível? Como isso funciona? É uma coisa que eu penso que é meio ponto de vista, né? Porque a partir de um certo nível de relacionamento com Deus, através da comunhão e tudo mais, a gente consegue ver a operação dele na nossa vida, o tanto que ele opera a nosso favor. Jade, e como é você poder falar que você tem um amigo para os seus outros amigos que não conhecem a Deus e você fala que você tem um amigo e eles não sabem quem é? Como que é isso? Bom, o que está escrito lá em Romanos 1,16, né? Não me envergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. E quem pode falar para mim como vocês ouvem Deus falando com vocês? Porque tem que também ter uma volta. E como que é isso? A gente sente, né, a resposta dele. Quando a gente tem essa comunhão diária com Deus, fica mais fácil de ouvir. E como é a linguagem? A partir do momento que a gente tem a comunhão e a convivência, a gente adquire mais fé e a gente adquire também essa amizade, que a gente conversa com Deus como um amigo. A gente começa a ter uma comunhão com Ele em todos os momentos, e não só naqueles momentos formais, dentro de casa, ou que seja na igreja. Como é levar esse amigo Jesus para outras pessoas? Vocês também colocam isso em prática? Quando a gente tem uma notícia boa, alguma coisa boa, a gente tem que contar para as outras pessoas, né? É muito bom saber que nós somos instrumentos de Deus, saber que nós podemos levar essa mensagem adiante. Então vale a pena ter Jesus como amigo. Vale. Muito. Independente de raça, credo ou idade, o melhor amigo que alguém pode ter é aquele que morreu por cada um de nós. E falar com ele e tê-lo como amigo é um privilégio sem igual. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Obrigada, então, à jornalista Arumi Figueiredo e à equipe dela lá da TV Novo Tempo e da Associação Mato Grossense. Obrigada a vocês que prepararam esse material tão especial pra gente. A gente percebe aí, Dona Áurea e Luciana, que os jovens são determinados, eles sabem o que eles querem. Né? Eles não ficam marcando o passo não, Luciana, eles sabem o que eles querem. Eles às vezes não é nem tão certo, né? mas eles sabem o que querem, né? Uhum. Às vezes eu acho que falta orientação mesmo, não, Dona Áurea. Mas errar cá pra nós, até nós adultos. Todo mundo sabe, né? Não é verdade. Tá fazendo certo. Mas sabe, eu acho, isso que a Dona Áurea falou é muito legal, porque às vezes os adultos pensam, passa essa ideia de que eles nunca erram. Sabem tudo. Só jovem erra. Né? E tem alguns que têm até resistência de pedir desculpas mesmo, né? Eu já tô assim mais na fase, tô chegando na fase adulta da minha vida, e assim, às vezes a gente tem resistência mesmo de voltar atrás, de pedir desculpa, e a gente esquece que isso aí não é falta de maturidade, isso aí é cristianismo. Exatamente. Né? Reconhecer o erro, voltar atrás, pedir perdão, não é falta de maturidade, isso aí Jesus ensinou pra gente, isso é cristianismo, né? E falando em cristianismo, tem um capítulo do livro aqui muito especial, aliás, todos são especiais, né, Dona Áurea? Eu percebi aqui que a senhora colocou música também, para os jovens louvarem. Nossa, o louvor é maravilhoso, né? Porque a gente parece que chega mais pertinho de Jesus, né? O que eu pensei é que
o jovem vai se encantar. Ouvindo Jesus conversar com ele, o jovem vai ficar apaixonado. A minha visão, a minha imagem é essa do resultado desse livro. Sim. Agora, quando ele se sente mesmo querido, amado, e Jesus dizendo, eu quero ser seu amigo, eu quero estar com você, não se afaste de mim, conte para os seus amigos, Jesus vai dizendo isso para o jovem no transcorrer da leitura do livro. Então, quando termina um capítulo, então ele tem um hino que ele pode cantar, mas o hino está colocado com a partitura, com a música, pelo menos a melodia, porque qualquer pessoa, não importa qual seja a religião, até com o violão tem... Pode tocar esse hino, né? Essa música bonita. Que aí pode cantar essa melodia, que é muito bonita. No fim de cada capítulo tem uma música com esse objetivo. É a resposta dos jovens para Jesus. Exatamente. Olha, tem muitos compositores aqui modernos. Aí o Cleverson Pedro, né? Clevinho tá aqui, tem dele. Flávio, vamos mostrar aqui, ó. Márcio, me ajuda aqui. Vamos mostrar aqui, olha só. Com partitura, com letra direitinho, dá para ver? Isso. Para que os jovens possam também se reunir e louvar a Deus, né, dona Áurea? Conversar sobre assuntos aqui e cantar. E é a resposta. Exatamente. Porque a letra vai dizer, ajuda-me, Senhor, a fazer o que é certo. Então, o jovem vai cantando o que precisa para o serviço a Deus. Eu vi aquilo que no capítulo 7, a senhora fala especificamente sobre a dificuldade de obedecer a Jesus, né? Como se Jesus falasse, puxa, é difícil me obedecer? Por que é tão difícil? Parece, Luciana, que para o jovem é mais difícil obedecer a Jesus do que para os adultos? O mundo, de repente, é mais atrativo para as jovens? É porque a gente está em fase de formação, né, muitas informações, né? A gente vive numa era assim que a gente recebe muita informação através da internet, muito bombardeado. E às vezes a gente erra mesmo, né? Mas não é só jovem que erra. A dona Áurea falou, os adultos também erram, né? Olha, nesse capítulo que você mencionou, capítulo 7, que fala sobre é difícil obedecer, tem uma história interessante de um nordestino que veio para a Guerra do Paraguai e ele depois voltou para a terra dele, mas, sabe, Nordeste seco, árido muitas vezes, outras vezes não, mas muitas vezes sim. Ele voltou para São Paulo, mas aí ele já estava cego, com mais idade. E ele tinha na cabeça o nome de um capitão com quem ele trabalhou na Guerra do Paraguai. Então ele só falava desse capitão. Lá no lugar onde ele estava, onde ele permaneceu, ele dizia, se meu capitão estivesse aqui, até a minha vista ele me restituiria. E todo mundo vê ele falar muito no capitão. Então, um dos serventes contou para o Major Carlos, disse, olha, tem um rapaz, um senhor aí, contou. E o Major Carlos veio falar com o velhinho que era cego, que estava ali. Ele disse, e você, o que está falando? Ele disse, porque o meu capitão era maravilhoso, era amigo de todos os soldados. Aí o major disse, eu conhecia esse homem, ele era mau, ele não era bom para os soldados, ele não fazia nada em benefício. Então o velhinho ficou irritado, o velhinho não podia, virava os olhos na órbita sem conseguir enxergar e dizia, não fale assim do meu capitão, ele era um homem bom e se ele estivesse aqui até a minha vista ele restituiria. Aí, nesse momento, o Major Carlos abraçou aquele senhor idoso e disse, dê um abraço no seu capitão Carlos. Era ele o capitão Carlos. Defendendo então, realmente levou ele para um hospital, ele fez uma cirurgia de catarata e voltou a ver, feliz da vida, foi ver uma filhinha que ele nunca tinha conhecido e voltou a viver no Nordeste. Então, Jesus disse, eu sou seu capitão. E se você confiar em mim, for leal a mim, como aquele homem foi leal ao capitão, nada vai faltar para você. Até a vista você vai enxergar corretamente o mundo. Vai ser restituída, né? Então, as histórias no livro, elas são assim. Elas são de uma forma que vai levar o jovem a compreender a necessidade de fazer o que é certo. Eu vi que a senhora aborda também nesse capítulo aqui algumas questões que são um pouco polêmicas, Luciana, como a utilização de piercings, tatuagens. Eu vi que a senhora fala de uma maneira assim bem descontraída, explicando inclusive, Lu, a origem dos piercings. Por que começaram a usar, de onde que vieram, porque às vezes o jovem acaba tomando algumas atitudes sem conhecer a fundo a origem do que ele está fazendo. Sim, não sabe nem de onde veio, né? Quando me questionam assim, por que a gente não pode usar tatuagem, piercing, o que é que você pensa? Eu falo assim, você tem que ter um encontro pessoal com Deus, sabe? Porque quando você tem um encontro pessoal com Deus, de verdade,
isso não vai... não faz diferença. Não faz diferença. Você vai querer representar Deus, entendeu? E ponto. Exatamente. Quando você se encontra com o caráter de Deus, de verdade, você não vai se importar com essas coisas. Então, sempre que me questionam, eu não dou uma resposta. Eu falo assim... Faz a pessoa pensar. Tem um encontro verdadeiro com Deus, sabe? Porque essas coisas não vai valer mais nada para você, não vai ter tanto valor. Exatamente. Entendeu? E esse material que a dona Áurea preparou aqui, ela trouxe para você que está em casa nos acompanhando. Olha só, a gente tem alguns livros aqui e você vai poder ganhar um desses livros. Eu já vou falar para você como é que você faz para participar, tá bom? Esse material que a dona Áurea preparou aqui com muito carinho, eu acredito que a senhora pensou também nas mães, dona Áurea, porque serve também como material para que as mães possam educar os seus filhos dentro dos caminhos de Jesus. Perfeitamente, porque as mães, elas vivem preocupadas, muitas delas, com o comportamento do filho, porque as coisas estão tão generalizadas e apresentadas de uma maneira que não é o melhor para a nossa mente, nem para a nossa vida, e as mães não sabem como resolver. Então, realmente, esse livro, ao escrever, eu pensei nelas, nas mães queridas de todo o Brasil e até de fora do Brasil, onde esse livro vai chegar, para que elas pudessem ajudar os filhos a compreender. Por exemplo, você mencionou piercing. Essa palavra vem do inglês, que chama-se body piercing. Perfurar o corpo, atravessar, furar. É isso o sentido da palavra piercing. E não é uma coisa nova. Na antiguidade, os príncipes já usavam joias furando o seu corpo. Mas então Jesus pergunta, você precisa fazer isso para se embelezar? Eu já fiz você muito belo. Você é realmente muito bonito. Você não precisa de furar seu corpo. Como não seja adereços, né? Porque, olha, fura mamilo, fura nariz, fura orelha, fura língua. Sabe, é uma coisa maltratante, desconfortável. Mas como todo mundo faz, aí as pessoas seguem fazendo igual. E você que está acompanhando a gente aqui no Sempre Mulher, a gente está conversando aí sobre um material muito especial que foi preparado para você jovem. Você viu aí Dona Áurea falando a respeito do piercing, né? De repente você está nos acompanhando agora e você usa piercing, ou você conhece alguém que está usando piercing, ou você tem vontade de colocar um piercing. Então esse livro é especial para você, tá bom? Só que para você ganhar esse livro, você vai ter que participar do nosso programa, né, Luciana? Não tem outro jeito, tem que participar. Tem que tuitar? Tem que tuitar. E tem que tuitar o seguinte, ó, por que você quer conversar com Jesus? Tem que responder essa pergunta. Por que quer conversar com Jesus? Responde lá pra gente no Twitter, tuita pra gente. E que esse livro aqui, ó, um livro especial, que pode ser usado por jovens, né, em grupos de jovens para discussão, né, Luciana? Ou por mães também para poder orientarem seus filhos. Esse livro pode ir para sua casa. É um presente aqui do Sempre Mulher que a dona Áurea está tão bondosamente ofertando pra gente. Com muito prazer. Exatamente. Tomara que já você aí, até a mamãe que está interessada no assunto, manda para cá a resposta Exatamente, participa aqui pelo Twitter. Tá fazendo, já vai ganhar um livro e depois você compra muitos outros. Porque aqui no final desse livro você tem o meu endereço, o meu endereço eletrônico. Todos os contatos e aqui, de outros livros, no final. E manda um e-mail para mim dizendo quantos livros você quer para distribuir, para dar de presente. Depois, em junho, vem aí o Dia dos Namorados. É um presente sério, bom, gostoso. De alguém que se preocupa, né, com a formação do outro, né? Fala, Lu. É verdade. Eu estava vendo aqui, a gente falou muito em linguagem no começo, né? Que a gente tem que utilizar linguagem específica. O que eu achei legal é que assim você tem a opção da leitura e da música, né? De repente você lê, mas não tem tanta compreensão na leitura, mas você vê na música e a música te completa. E a música fala muito, né? Fala mais do que... Então, legal, assim, essa ideia de pensar em... Nas duas coisas não juntas, só na né? literatura, muito mais trabalhoso para colocar também. a música que vocês não imaginam. Mas, de toda forma, foi um prazer enorme fazer isso, porque o que eu quero mesmo é o retorno da juventude, do adolescente, dos pais, o envolvimento de educadores, para fazer com que essa moçada siga certinho, mesmo que todo mundo ao seu redor seja diferente. Ok, dona Áurea, muito obrigada por a senhora ter vindo aqui, dividir com a gente esse trabalho tão belo que a senhora preparou, essa sua experiência também, sendo passada para os jovens. Muito obrigada. Eu estou às ordens com muito prazer, com muito entusiasmo. Você que está aí nos assistindo nesse momento, acredite, é do fundo do meu coração um fogo que arde, uma vontade de incendiar o mundo com as coisas bonitas que a vida ainda tem para oferecer, compreende? A gente está meio afundado aí com tanta coisa para fazer, às vezes elas nem são assim prioritárias. Podem ser boas ou necessárias, mas não prioritárias. Então vamos ajudar ao mundo a ser melhor. Vamos fazer com que essa nova geração que está por aí, pelos barzinhos e pelas calçadas, conversando e às vezes fazendo coisas que não deve fazer, a ter uma visão melhor e ainda serem instrumentos para ajudar outros jovens a
passearem, caminharem com Cristo. Esse negócio de ser instrumento é legal, né, Lu? Desejo para vocês. Jovens serem instrumentos jovem curte também. Desafio, né? Quando você dá o desafio e o jovem é comprometido, é só levar a mensagem de Jesus mesmo. Lu, obrigada por ter vindo aqui. Nada, Betina. Um prazer passar por aqui. Obrigada. Que Deus abençoe cada vez mais seu trabalho. Amém, amém. O seu também. Obrigada, Lu. E obrigada a você que está aí do outro lado nos acompanhando aqui todos os dias agora, aqui na Novo Tempo. O meu carinho muito especial para você e a gente volta amanhã com um tema legal também para você. Até lá.